Oi, gente! Esse é o nosso primeiro vídeo da unidade 1, que trata das sequências reais e seus limites. Nessa primeira parte, nós vamos só falar um pouquinho das sequências e ver alguns exemplos, tá? Então, só para a gente recordar aqui, qual a definição de sequência, né, de números reais? A sequência ela é uma função definida no conjunto dos números naturais e tomando valores no conjunto dos números reais, certo? Vamos usar a notaçãozinha aqui para a gente lembrar, né? Que a cada natural nzinho vai associar um número real, xn, né? Que seria o x aplicado em n, onde esse xn é o enésimo termo da nossa sequência, tá? Então, a gente tem que lembrar que a sequência ela é uma função, né, definida lá no conjunto dos naturais e tomando valores nos reais. As notações que nós temos para sequências, essa é uma delas, né, a gente coloca lá os termos entre parênteses e separados por vírgula, ou essa outra aqui, onde a gente coloca a sequência xn com n pertencente aos naturais, ou a gente utiliza essa outra sequência onde a gente omite, né, o n pertencente aos naturais, porque nós já sabemos que o n pertence ao domínio da nossa função, que é uma sequência, e, portanto, o domínio é o conjunto dos números naturais. Coloquei a setinha aqui só para a gente recordar que a notação que nós mais utilizamos é essa aqui, né? E que nós vamos utilizar aqui ao longo do nosso curso. Ó, o nosso primeiro exemplo, a gente já sabe aí quem é essa nossa sequência, né? Se eu pedisse para vocês escreverem essa sequência, os termos dessa sequência, vocês já iam começar a escrever aqui, ó, o primeiro termo. Se a sequência xn é igual a n para todo n, eu poderia ter escrito ela assim, né? Pertencente aos naturais, a gente já sabe o quê? A gente já sabe como escrever ela aqui. Ela seria a sequência 1, 2, 3, não é isso? N, e eu continuo aí infinitamente, certo? E aí nós temos a aplicação de inclusão, né, gente? Essa nossa primeira sequência. Essa outra sequência, ó, 1 sobre 2 elevado a n. Quem seria o primeiro termo da sequência? Quiser descrever 1 sobre 2, o segundo termo, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo. E aí eu posso escrever todos os termos da nossa sequência. Lembrando, gente, para a gente não fazer confusão, quem são os termos da sequência e quem é a sequência, né? Porque são duas coisas distintas, certo? Por exemplo, se a gente pegasse uma sequência aqui, uma função constante, né? Eu vou colocar que xn é igual a 1 para todo n pertencente aos naturais, se fosse essa daqui. E eu pedisse para vocês, gente, eu quero o conjunto dos termos dessa sequência. O conjunto dos termos dessa sequência, gente, vai ser o conjunto unitário. Ele só tem esse elemento, que é 1. É o conjunto dos termos da sequência. Se eu peço a sequência, vocês já vão descrever como? Dessa outra maneira, tá? Só estou falando isso aqui para não haver confusão, né? Então, esse daqui é o conjunto dos termos da sequência e essa é a sequência, né? Aqui eu posso escrever também o n igual a 1, primeiro termo, então, menos 1 elevado a 1 sobre 1. Segundo termo, menos 1 ao quadrado sobre 2. Aí, terceiro termo, menos 1 ao cubo sobre 3. E assim também vocês conseguem escrever toda a sequência sem nenhum problema, né? Observando aqui que tem uma diferença quando n é ímpar e quando n é par, né? E aí a gente vai ficando atento. Quando n é ímpar e quando n é par, a gente verifica aí que elas são diferentes. Mais tarde a gente vai recordar aí o conceito de subsequência, né? E aí vai ficar bem claro aí o que nós temos. Vamos dizer que é uma observação aqui bem importante que a gente tem, é lembrar, gente, que as nossas sequências, elas são funções, certo? E se elas são funções, é claro que as propriedades que nós estudamos de funções continuam valendo aqui também, né? Porque as sequências são um caso particular das funções. Logo, aqui nós podemos afirmar o quê?
que nós não teríamos nenhum problema de formar esse tipo de sequência, né? De adição, de multiplicação, de divisão. Claro que nesse daqui, né, nesse quociente, eu tenho que ter a preocupação aí que todo yn vai ser diferente de zero, né? Não existe nenhum yn igual a zero para algum n. Tá? Então, isso é uma observação importante. E vamos para definições aqui, né? Definir o que é uma sequência limitada. Para isso, a gente vai falar o que é uma sequência limitada superiormente e nós vamos falar o que é uma sequência limitada inferiormente, para depois definir o que é uma sequência limitada. De antemão, eu já posso falar para vocês uma coisa bem simples da gente identificar quando uma sequência é ou não limitada. Não sei se vocês lembram, né, lá do curso de análise de vocês, lá na graduação, quando a gente diz, uma sequência é limitada quando o conjunto dos seus termos é limitado. Como nós acabamos de ver, né, a gente sabe identificar o conjunto dos termos de uma sequência. Se aquele conjunto dos termos é limitado, eu já posso garantir que a minha sequência é limitada, tá? Então, se eu digo isso, é como se eu dissesse para vocês o quê, gente? Que se existem números reais, A e B, tais que os termos da nossa sequência, né? Xn, vou escrever aqui. Eles estão nesse intervalo fechado de A até B para todo n pertencente aos naturais, né? Ou seja, se eu estou dizendo para vocês, se todos os termos da sequência pertencem, todos os termos da sequência Xn, vamos dizer, são os termos da minha sequência, se eles pertencem ao intervalo fechado de A até B, então eu posso garantir que a nossa sequência ela é limitada, tá? Mas vamos ver aqui as definições de limitado superiormente e limitado inferiormente. Uma sequência Xn ela é dita limitada superiormente se existir um C maior do que zero, tal que Xn é sempre menor ou igual a C, certo? E ela vai ser limitada inferiormente, como o próprio nome já diz, né, gente? Se existir um C maior que zero, tal que Xn é maior, ou seja, Xn são os termos da minha sequência, eles são sempre maiores ou igual a C para todo n pertencente aos naturais, tá? Então, é bem simples a gente entender, né, até pelos conceitos de superior e inferior, quando é que ela é limitada superiormente e quando ela é limitada inferiormente. Vamos pegar os exemplos que a gente viu lá, só para a gente recordar. A primeira foi aquele n, né? Essa era a nossa sequência, que a gente foi lá e criou essa sequência. Pela definição que está acima, é bem simples da gente identificar se essa sequência é limitada inferiormente ou superiormente, não é verdade, gente? Facilmente a gente observa que ela é limitada quando? Inferiormente, não é? Por quê? Porque o Xn, se eu observar aqui, é maior ou igual a C para todo n. Ou seja, o Xn aqui maior ou igual a 1 para todo n, correto? Então, essa sequência, ela é limitada inferiormente. Aí vocês poderiam perguntar, ela é limitada inferiormente, mas ela é limitada superiormente, gente? Não, né? Superiormente ela não é, a gente diz que ela é ilimitada, né? Superiormente. Isso. E assim a gente pode ir verificando, né? Eu quero que vocês sempre peguem em sequências e façam essa observação. A outra que nós trabalhamos, tipo, era 1 sobre 2 elevado a n. Essa sequência aqui, ela já é limitada inferiormente e superiormente. Aí vocês podem pensar, professora? Porque basta a gente pensar em números, né? Vocês lembram lá como ela era 1 sobre 2, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo, correto? Então, eu já percebo que, pelo que eu acabei de falar para vocês, que vai existir um A e B, tal que eu consigo que todos os termos da minha sequência fiquem ali guardadinhos dentro desse intervalo fechado. Não consigo? Tipo, se eu pegar o intervalo fechado de 0 até 1, eu garanto que todos os termos da minha sequência estarão dentro desse intervalo, certo? Mas aí a gente vai ler aqui o tópico 2, ou para a gente entender umas coisinhas para reescrever essa definição. Disse que, então, essa daqui a gente percebe que ela é limitada inferiormente e superiormente, né?
Dizemos que xn é limitada quando ela é limitada inferiormente e superiormente. Isto é, existe um c maior do que zero, tal que o módulo de xn é menor que c para todo n pertencente aos naturais. Ou seja, todos os termos da minha sequência xn, eles estão no intervalo de menos c até c, correto? E aí, então, a gente pode dizer que a nossa sequência é limitada, né? O que seria esse caso? Porque a gente poderia dizer que esse intervalo fechado aqui está contido no intervalo aberto de menos 2 a 2, certo? Então, não teria nenhum problema de garantir que o módulo de xn é menor do que 2, né? E aí, portanto, a nossa sequência ela é limitada. E agora vamos ver algumas definições. Aqui isso são definições que a gente só tem que ter atenção, né, gente? Para a gente não confundir, porque também a gente não esquece. Uma sequência xn será dita decrescente, então vamos marcar aqui para depois vocês olharem cada um. Decrescente se, o nome já diz, né? Está decrescendo, está diminuindo. Então, à medida que o n aumenta, o xn diminui. Por isso é que eu tenho o quê? Ela é dita decrescente se xn mais 1, ou seja, o maior, ó, é menor que xn para todo n pertencente aos naturais. E vamos dizer que a sequência é não crescente, tá? Se xn é menor ou igual a xn. Então, aqui, quando eu falo não crescente, gente, é porque ela não vai estar crescendo, né? Então, não faz da gente recordar. E xn mais 1 pode ser menor ou igual a xn, né? Na verdade, tem o menor ou igual aqui, muito importante. Uma sequência xn será dita crescente. Ó, quando eu falei crescente aqui, vocês já lembraram do exemplo que a gente fez, não lembraram? Ela é crescente, xn mais 1 é maior do que xn. A nossa sequência, né, gente? Xn igual a n, para todo n pertencente aos naturais, ela é o quê? Ela é crescente, correto? Por que ela é crescente? Porque xn mais 1 é maior que xn para todo n pertencente aos naturais, tá certo? A gente pode pegar lá o outro exemplo também, ó. Ela era decrescente, né? 1 sobre 2 elevado a n. O que acontece? Ela é decrescente, não é? Vocês sabem? Porque sabemos, né? Porque xn mais 1 é menor do que xn para todo n pertencente aos naturais. Quando é que eu digo que ela é não decrescente? Né? Ela não é decrescente, porque xn mais 1 é maior ou igual a xn, né? Então, ela não pode ser crescente também, porque é maior ou igual. Muito importante aqui a gente lembrar dessa definiçãozinha, que as sequências crescentes, não decrescentes, decrescentes ou não crescentes são chamadas de sequências monótonas, tá? Futuramente isso facilita muito. Então, quem são as sequências monótonas? Aí vocês podem me perguntar, professora, mas a sequência não sempre vai ser crescente ou decrescente? Não, né, gente? Nem sempre, tá? Nesse caso, elas serão não monótonas. Então, nós vamos tratar quando as funções são crescente, decrescente, não decrescente, nós chamamos essas sequências de sequências monótonas, né? Então, nesse caso aqui, essa sequência que eu coloquei aqui, ela é a sequência monótona decrescente. O outro exemplo é uma função monótona crescente, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro vídeo. Já espero vocês lá no próximo falando das